Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. O batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Nosso pedido é para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor incline os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Que o Senhor quebre, Deus, de nós toda resistência, toda dureza, e que a tua palavra seja viva e eficaz em nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, com 5, 6 anos de idade, a partir dessa idade, eu comecei a sentir um desejo muito grande de ser o quê? Pastor. E quando tinha conferência, quando via algum pregador de fora, eu costumava ficar na igreja, eu não saía com as crianças, eu queria ver o pastor pregando, e muitas dessas pregações eu lembro. E quando chegou na adolescência, minha cabeça saiu um pouquinho dessa história, mas aos 17, 18 anos, em um congresso para adolescentes, Deus me chamou para o ministério. E eu entendi aquele momento que Deus, de fato, estava trazendo novamente ao meu coração aquilo que já tomava conta de mim, já na minha infância. Então eu cheguei para o meu pai era presbítero da igreja, minha mãe sempre tocou piano na igreja, então minha família sempre foi muito envolvida. E quando eu falei com minha mãe ficou muito alegre. Ela falou: Neylon, um dia eu orando por vocês, Deus falou que tinha separado um dos filhos para o ministério. E com o tempo ele me falou que era você. Só que eu nunca falei nada para não te influenciar, então eu não estou surpresa. E ela chorou, ficou feliz. E quando eu fui conversar com meu pai, a reação do meu pai foi diferente. Meu pai baixou a cabeça, falou: Rapaz, esse negócio de ser pastor é complicado, viu? Ele era presbítero, né? Esse negócio de ser pastor é complicado. Você sabe, o irmão da sua avó era pastor, você tem 2 tios que foram pastores presbiterianos, não estão no ministério. Eu não aconselho, não. Meu pai, não tem negócio de conselho, não, pai. Deus está me chamando para isso. Falei: Não, só ora direito, bota isso diante de Deus, porque esse negócio de ser pastor é pesado, eu sei como é que é isso, tal. E terminando aquela conversa, meu pai saiu. Na minha casa tinha um quartinho de oração, meus pais fizeram esse quarto, devia dar 3 por 4 mais ou menos, e era um quarto só para isso, para oração. Tinha um tapete, travesseiro e pronto, né? E a gente às vezes ficava até a madrugada orando na Bíblia ali. E eu fui para esse quartinho chorar, né? E eu falava: Deus, meu pai não entende minha vocação, tal. E chegou o momento de eu me apresentar para o meu conselho. E eu falei: Não, pai, eu quero, é isso que Deus me chamou. E marcaram a reunião do conselho, eu fui, me apresentei, falei: Deus me chamou para o ministério, tal. E meu pai, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, e eu peço muito a Deus para me ensinar igual ele. Meu pai é muito sincero. Meu pai falou: irmãos, eu conversei com meu filho em casa, eu acho que ele não tem chamado, que ele não tem vocação, né? E os presbíteros concordaram com meu pai, falou: Não, realmente, falou: Neylon, a gente vê você como um adolescente muito comprometido, eu era presidente da UPA, eu era o conselheiro dos meus amigos, eu sempre fui essa figura meio que pastoral no meio dos meus colegas. E todos eles falaram isso: Neylon, a gente não vê vocação em você, mas a igreja presbiteriana ela tem um teste para quem se diz vocacionado, né? Porque o ministério pastoral, né, poucos são chamados e muitos oferecidos. Então,
tem que ter esse crivo mesmo. E falou, Ney, você vai ficar 1 ano de experiência, visitando as congregações da igreja, pregando, né, fazendo o que você tem que fazer, para ver como é que vai ser. E me largaram no campo, sem eu nunca ter pregado na vida, não me ensinaram a fazer nada, e não foi por maldade, gente. O meu conselho é um conselho amoroso, é um grupo de homens muito sérios, e me largaram na chapada, né? Gente, ouvi minha pregação, era horrível. Eu já terminei pregação pela metade, porque eu vi que o povo não estava aguentando. E eu começava a gaguejar e contava uma história, a história não tinha nada a ver com a pregação, e sempre contando história, né, Fabrício? E aquilo começou a me trazer uma aflição. E toda vez que eu tinha que sair para pregar na congregação, aquilo para mim era um martírio muito grande. E chegou no final do ano, o conselho se reuniu, depois teve a reunião do presbitério, o presbitério decidiu me deixar mais 1 ano de campo. Eu já estava desestimulado, já tinha chegado à conclusão de que Deus não tinha me chamado para aquilo. Meu pensamento era, meu desejo de servir a Deus foi tão grande que eu achei que era para ser pastor, mas não é. Eu falei, não, vou para Salvador, vou fazer música, comecei a estudar para o vestibular. E faltando alguns meses, 2 meses para ir para Salvador, Deus falou de forma muito clara no meu coração, que era para eu fazer teologia. Eu falei, Deus, mas eu não vou ser pastor, para que eu vou fazer teologia? E eu conversei com minha mãe. Minha mãe falou, não, Ney, eu acho importante você fazer um curso de teologia bom e tal. Eu falei, mãe, mas eu quero um curso reconhecido pelo MEC. O curso da Igreja Presbiteriana, apesar de ser excelente, ele não é reconhecido pelo MEC, porque ele é confessional. Então, só entra os professores que o seminário quer, então tem todo aquele crivo. E a igreja não tem interesse de abrir e tornar algo público. E, nesse momento, minha mãe falou, não, Ney, faz o seguinte, faz um curso de teologia reconhecido pelo MEC. Eu falei, não, mãe, realmente. Eu comecei a pesquisar, achei uma faculdade em Salvador. E fui agora falar com meu pai, que eu agora fazer teologia numa faculdade batista. Não era uma batista reformada, né, calvinista. E meu pai, quando soube, falou, rapaz, você vai fazer um curso de outra linha teológica? Eu falei, não, pai, eu vou estar lendo, vou estar sendo acompanhado pelo pastor da igreja que eu vou congregar lá e tal. E foi aquela briga, porque meu pai não queria que eu fosse. Mas a grande questão disso tudo, irmãos, é que, sabe um adolescente que tinha o desejo de ver o pai se sentir orgulhoso do filho? Eu tinha essa crise. Porque eu sempre fui mais passional, sempre fui muito parecido com a minha mãe em algumas questões, e outras com meu pai, mas na minha visão, meu pai me enxergava como uma pessoa fraca, como um jovem fraco. E o grande desejo meu era perceber que meu pai estava orgulhoso de mim em algum sentido, em alguma coisa. E eu fui para Salvador, comecei a fazer faculdade de teologia. Loucura, né, gente? Depois vim para a faculdade presbiteriana, seminário presbiteriano, passar mais 4 anos. E ao longo desse período em Salvador, Deus começou a restaurar minha vocação. Eu tinha medo de falar em público, já antes de passar por essa experiência traumática. A gente tinha uma banda de adolescentes, eu era o líder do grupo, mas eu não falava, quem falava era o guitarrista. Porque eu só dava boa noite à igreja e cantava. Eu não tinha coragem de conversar, eu não tinha coragem de falar. O que vocês veem aqui é obra do Espírito Santo. E com o tempo eu comecei a melhorar, comecei a ter segurança, comecei a me descobrir, comecei a perceber qual era o meu perfil. E comecei a pregar, e quando eu voltava para João Dourado, de férias, o pastor da igreja me dava oportunidade para pregar. E eu comecei a sentir aquela segurança, eu comecei a ver o pessoal comentando, a palavra foi boa, tal. E quando eu terminei o seminário, eu recebi o convite da minha igreja para voltar, para ajudar o pastor. Só que eu estava muito envolvido e muito comprometido com a igreja onde eu estava. E eles pediram, eu falei, eu estou bem envolvido aqui, tem alguns projetos aqui. Então, no segundo ano, me chamaram novamente. E, gente, eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque o conselho que um dia não viu vocação em mim, estava vendo. E não é que eu estava cantando sabor de mel para o conselho, né? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou. Não era isso. A minha alegria é ver a minha igreja reconhecendo o meu ministério. Só que o meu pai, eu não percebia isso ainda. Então, para mim, é como se aquilo não quisesse dizer muita coisa.
E quando foi no final do período que eu estava indo para o seminário, já vindo aqui para Anápolis, meu pai sempre foi muito crítico, muito crítico. Quando ele me via pregar, ele chegava, seu irmão foi bonzinho, né? Segundo ponto, você demorou demais, tal, mas foi bom. Então, mas eu não via o meu pai falando assim, eu tenho orgulho do meu filho. E eu queria muito ver isso. Até que no dia, quando eu vim para Anápolis, meu pai fez uma coisa que ele nunca fez. Meu pai é aqueles homens da roça, sistemático, mas que converteu, muito estudioso, estudou a confissão de fé, os catecismos. Meu pai é muito aplicado, conhece muita palavra, mas o homem acho que não terminou o ensino médio. E ele escreveu uma cartinha para mim, e ele só escreve em letra de forma, né? E eu peguei esse hábito, eu escrevo em letra de forma, só quando é exigido escrever de outra maneira. E ele falava assim, meu filho, estou muito feliz por você estar indo no seminário, eu vejo a tua vocação, e eu acredito em você. Irmãos, aquilo para mim, só de falar eu começo a emocionar de novo, né? Foi algo que eu esperava ouvir durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, e eu nunca ouvia. Porque, irmãos, o que o filho mais quer é ver que o pai sente orgulho dele. É isso que o filho mais quer. Que o pai e que a mãe sintam orgulho dele. E não tem coisa maior, mais gratificante para um pai do que ter um filho que lhe dá orgulho. E esse texto fala de algo extraordinário. Seu filho pode ser maravilhoso. Você pode ser um filho maravilhoso que dá orgulho para o seu pai. Mas, irmãos, nenhum filho trouxe orgulho ao seu pai como Cristo trouxe orgulho a Deus. E nenhum pai nunca se orgulhou tanto de um filho como Deus se orgulhou de Jesus. E esse texto vai nos mostrar o porquê disso. Por que que Deus se orgulhou de Cristo e por que que Cristo deu orgulho ao seu Pai. Queria que você voltasse no verso 1. Diz o seguinte, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Irmãos, quando o texto fala aqui, naqueles dias, a gente precisa se perguntar, que dias? Se você voltar um pouquinho, você vai ver a pregação de João Batista a respeito de Jesus. João Batista era filho de Zacarias, filho de um sacerdote. João Batista deveria ser um sacerdote por ser filho de sacerdote. Mas quando João Batista começa o seu ministério, ele era um essênio, ele desenvolveu o seu ministério fora de Jerusalém, fora da nação, porque a nação havia se corrompido. E ele começa a pregar no deserto. E não só pregar no deserto, João começa a batizar no deserto. E isso é algo que chama a atenção da liderança judaica. Porque batismo era um rito que somente os sacerdotes poderiam administrar. Assim como na igreja, somente o pastor pode batizar e celebrar a ceia, a gente chama de atos pastorais. Naqueles dias, somente os sacerdotes poderiam administrar o batismo. E o batismo era muito comum naqueles dias. Eram chamados das lavagens cerimoniais. E a gente lê muito isso no Pentateuco, que os sacerdotes se lavavam para se apresentar diante de Deus, que o povo se banhava para se apresentar diante de Deus. Aquilo era um sinal de purificação. Então, quando começa a chegar a notícia de que tem um homem batizando no deserto, não só pregando, mas batizando no deserto, em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, vai falar que os fariseus enviaram sacerdotes e levitas para verem o que João Batista estava fazendo. E esse era o questionamento. Por que é que você está batizando? O que é que você está fazendo? Você não é sacerdote? Você é filho de sacerdote, mas você está desenvolvendo seu ministério no deserto? E a resposta de João é muito simples. Ele fala, não, vocês não estão entendendo. Eu não sou Elias como vocês estão achando. Embora ele carregasse o espírito da profecia de Elias, um espírito que pregava o arrependimento, que pregava o confronto à liderança, o confronto ao pecado. Ele fala, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, esse batizará com espírito e com fogo.
João Batista era a voz que clamava no deserto, profetizada por Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. João foi escolhido para ser aquele que iria preparar o caminho de Jesus. E ele estava pregando a respeito da chegada do Messias. E ele falava, vai chegar um, que ele não vai batizar vocês apenas com água. Aliás, ele vai batizar vocês com Espírito e com fogo. O batismo de João era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse era o significado do batismo de João. As pessoas que se batizavam, elas confessavam seus pecados e eram batizadas. Mas o que João está dizendo é, eu administro o símbolo, eu administro o elemento da água. Isso é um símbolo do que o Messias vai fazer. Eu faço isso externamente, mas aquele que vai vir vai fazer isso internamente. Ele arrancará o pecado do nosso coração. Ele nos batizará com o Espírito. Irmãos, ser batizado com o Espírito é ter os pecados perdoados. Simples. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Não é falar em línguas, pular e girar, não é nada disso. Ser batizado com o Espírito Santo é ter os pecados perdoados. E é isso que João falava. Eu batizo com água, ou seja, eu lavo cerimonialmente. Mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito dele, ou seja, ele não limpará por fora, ele limpará por dentro, ele trará perdão para os pecados. Mas ele também batizará com fogo. E fogo aqui, irmãos, é juízo. Tanto que o contexto ele fala que Deus recolherá todo no seu celeiro aquilo que ele colheu, mas ele lançará no fogo a palha. Então, ser batizado com fogo é ser batizado com o juízo de Deus, com a sentença de Deus. Então, Jesus está vindo para fazer a separação entre o joio e o trigo. Aliás, Deus quem vai fazer isso, mas Ele está vindo trazer a palavra dEle para os seus. Mas Ele lançará no fogo toda a palha. E Ele falava da vinda do Messias, da vinda do Messias. Ele confrontava o pecado do povo. Por quê, irmãos? Sabe o que aconteceu? O povo de Deus, porque perdeu a terra prometida, que naquele momento estava sendo dominada pelo Império Romano, o povo esperava muito mais um salvador político do que espiritual. O povo desejava muito mais a restauração do reino, ter a terra novamente, do que a restauração espiritual. O povo havia se afastado de Deus. A liderança religiosa havia se corrompido. E o texto começa dizendo, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia, aliás, eu li o capítulo 3, verso 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ou seja, quando o ministério de João Batista estava no auge, Jesus fala, agora eu vou para lá. Eu vou ao encontro a João Batista. Jesus não foi pego no laço. Jesus não estava passando por ali, viu João Batista e resolveu se batizar. Jesus falou, hoje é o dia em que eu vou ser batizado. E Jesus anda naquele dia 46 quilômetros. Ele sai da Galileia para ir para o Jordão para ser batizado. E ele escolhe aquele momento. E o texto continua dizendo, verso 14, ele, porém, João Batista, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Gente, por que é que João fez essa pergunta? É meio que óbvio depois da explicação, né? O batismo de João era um batismo para arrependimento. E João capítulo 1, verso 29, fala que quando Jesus chega, João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do Messias que eu estou pregando o tempo todo para vocês? Esse homem que chegou agora. E os olhos se voltam para Jesus. E o povo olha para aquilo, pasmados, e falam, nossa, esse homem é que vai perdoar os nossos pecados. Esse homem é o Messias escolhido por nosso Deus para redimir o seu povo, para nos redimir. E aquele povo fica de queixo caído diante de Jesus.
E Jesus chega e pede o quê? João, me batiza. João, me batiza. Então você imagina para João Batista falar que esse homem, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisa passar pelo batismo dele. Ou seja, a preocupação de João é: não, pelo amor de Deus, Jesus, eu aqui preciso ser batizado, eu aqui preciso ter os meus pecados perdoados, e você vem me pedindo para ser batizado. Falou: Jesus, você não tem pecado, você é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E se eu te batizar, mesmo você não tendo pecado, o povo vai achar que eu estou te purificando, que você tem algum pecado. Então como é que um pecador vai tirar pecado de outros pecadores? Essa era a crise. E João Batista começa a tentar convencer Jesus de que ele não poderia ser batizado. Ele não poderia ser batizado. Só que Jesus convence João teologicamente. Aqui não mostra o teor da conversa, mas o fato é que no verso 15, Jesus fala o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Irmãos, o batismo para o judeu tinha um significado muito grande. E a pergunta é: por que é que Jesus quer ser batizado por João Batista? Por que é que João tem que, naquele momento, batizar Jesus? Em Levíticos 16, do verso 6 a 10, fala sobre o dia da expiação. E esse dia era uma das festas mais importantes para o povo de Deus. Naquela circunstância, no dia da expiação, isso acontecia uma vez no ano. Apenas uma vez no ano o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus, pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Uma vez no ano. O sacerdote só podia entrar lá uma vez no ano. No Santos dos Santos. E era interessante porque quando ele entrava no Santos dos Santos, ele tinha que entrar com a corda amarrada na cintura, com um chocalho na cintura, para as pessoas perceberem que ele estava andando lá dentro. Porque se ele tivesse em pecado e morresse no Santos dos Santos, ninguém poderia entrar para tirá-lo. Ele precisava ser arrastado por fora. Porque a glória de Deus se manifestava naquele lugar. A presença de Deus estava ali. Mas um outro ritual também era feito no dia da expiação, que é conhecida como Yom Kippur, né, a festa dos judeus. E naquele momento, eles separavam dois bodes. Um era chamado bode expiatório e o outro era chamado bode emissário. Algumas teologias interpretam, diz que o bode expiatório é Jesus e o bode emissário é Satanás. Não, os dois bodes representam Jesus. E o que é que acontecia naquele momento? O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode expiatório, ou seja, expiar, é pagar, é cancelar o escrito de maldição, de morte que havia sobre o povo. Esse é o significado da expiação. É ter o pecado coberto, é ter o pecado retirado. Então, o bode expiatório era colocado a mão sobre ele, o sacerdote, e ele era sacrificado. E o bode emissário também era colocado a mão sobre ele. E quando o sacerdote, irmãos, colocava a mão sobre o animal, ele estava transferindo o pecado do povo para o animal. Tanto para o bode expiatório como para o bode emissário. E o bode emissário, ele era solto no deserto. E ele morria no deserto, carregando o pecado do povo. Então, no momento em que João batiza Jesus e coloca a sua mão sobre ele, João está ali transferindo os pecados do povo para Jesus. Ou seja, irmãos, por isso que Jesus precisava ser batizado. Essa era a forma de identificação do Cordeiro de Deus receber todo o pecado do seu povo. E a expiação de Jesus é uma expiação vicária.
Ou seja, uma expiação substitutiva. Cristo, ele morre no nosso lugar. Porque é uma expiação, o pagamento de uma dívida, de uma culpa, ele poderia ser pessoal ou vicário. Russell Shedd, um homem bem conhecido pelos teólogos brasileiros e do mundo, ele traz algumas explicações a respeito da expiação pessoal e a expiação vicária. A expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora. Ou seja, a expiação, quando ela é pessoal, quem toma providência de expiar, de cobrir aquela culpa, foi quem ofendeu. Mas na expiação vicária, é o ofendido que promove. É o ofendido que toma a iniciativa de oferecer algo para que o pecador seja perdoado. Segundo, a expiação pessoal excluiria a misericórdia. Porque a expiação pessoal diz respeito à morte. Então é aquilo, você vai pagar a sua culpa e acabou. Então, se a sua sentença é a morte, ela será a morte. Não há misericórdia nisso. Mas a expiação vicária, ela expressa a misericórdia de Deus. Ela expressa a misericórdia de Deus. Hoje, conversando com um grupo de música, a gente estava falando sobre isso, sobre a graça e a misericórdia. Porque a misericórdia nos livra do inferno, mas a graça nos dá o céu. É como aquele menino que ficou de recuperação, perdeu num monte de matéria, e aí no final do ano o pai pega, ao invés de bater, ele conversa com o filho, ou seja, o filho recebe a misericórdia, ele não apanha. Mas o pai ainda leva ele para viajar. É a graça. É dando o que ele não merecia. Então, a expiação pessoal, ela não é a misericórdia, não existe misericórdia nela. Mas na expiação vicária existe. Porque a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. Em terceiro, a expiação pessoal estaria em validade para sempre. Mas a vicária traz reconciliação e vida eterna por meio de Jesus. Por isso que é vicária, ela é substitutiva. Alguém morre no meu lugar. Então, se alguém morre no meu lugar, o escrito de morte que era sobre mim, ele é cancelado. E o meu relacionamento com Deus agora pode ser reestabelecido. Agora eu posso falar com Deus, agora eu posso ser aceito por Ele, porque alguém morreu no meu lugar. E no momento em que Jesus é batizado por João, os nossos pecados são lançados sobre Jesus. Isaías 53, 6 diz o seguinte: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, quando Jesus fala, João me batiza, ele está dizendo, a profecia precisa ser cumprida. O pecado do meu povo precisa ser lançado sobre mim. Isaías profetizou a respeito disso. E Paulo, em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 21, ele reafirma isso. Deus tornou pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando Jesus fala, João, a gente precisa cumprir a justiça, ele está dizendo, João, o meu povo tem uma dívida com Deus. O meu povo pecou contra Deus. E a lei do Sinai diz que quem pecasse contra os mandamentos do Senhor deveria morrer. E eles pecaram. E essa lei precisa ser cumprida, porque Deus é justo, Deus ele não muda, Deus ele não volta atrás. Alguém precisa morrer. Porque se Deus fala assim, não, ninguém vai morrer, deixa para lá,
Deus está negando o seu caráter e a sua justiça, a sua santidade. Então Deus precisava cumprir em Cristo a justiça dele. E é isso que Jesus fala com João. João, a justiça precisa ser cumprida. Então lança sobre mim todo o pecado do povo. Irmãos, o que é mais impressionante é porque Cristo, Ele recebe nesse momento todos os pecados que haviam sido cometidos até ali. E todos os que seriam cometidos depois. Quando um judeu sacrificava ao Senhor, ele transferiu o seu pecado para aquele cordeiro, e aquele cordeiro apontava para Jesus, ou seja, esse pecado está sendo perdoado no Cristo que virá. Gente, a mensagem do Evangelho é muito linda. E Jesus fala isso, para que se cumpra a justiça de Deus. Então ele é batizado por João. Verso 16 fala isso: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então nesse momento, o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba. Irmãos, o Espírito Santo não é uma pomba, ele não tem forma de pomba. Mas naquele momento, o Espírito Santo ele vem de forma visível para João, em forma de pomba. O Espírito de Deus é invisível. Quem se encarnou foi Jesus. O povo viu como é que ele era. E existem várias interpretações do que é que a pomba representa. E na maioria das vezes, nos melhores comentários, o Espírito Santo ele é trazido como um sinal de pureza, de transparência. E naquele momento o Espírito Santo vem sobre Jesus, capacitando ele para tudo aquilo que ele iria passar, por ter se identificado com o seu povo, por ter colocado sobre si o pecado do seu povo. E o verso 17 diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. O interessante, irmãos, é porque quando no batismo de João, as pessoas que se batizavam, elas confessavam seus pecados enquanto eram batizadas. Elas falavam por que elas estavam arrependidas, o porquê elas precisavam ser perdoadas. João capítulo 1 fala isso, que o povo confessava os seus pecados. Irmãos, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha o que confessar enquanto estava sendo batizado. Mas o que é que o texto diz? A confissão que aparece aqui é a confissão do próprio Pai. De falar: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Irmãos, Jesus Cristo é o exemplo de filho para nós. É o filho que se submete, é o filho que se coloca debaixo da missão salvífica. Ele se coloca diante do Pai e fala: Pai, eu vim fazer a tua vontade. Eu queria concluir dizendo que o orgulho de Deus em Jesus, a gente vê de forma muito clara nesse texto. Primeiro, pelo seu comprometimento. Jesus ele vai ao encontro do seu batismo. Jesus ele não é arguido para chegar àquele local. Ninguém tem que forçar Jesus, ninguém tem que convencer Jesus a se batizar. Ele sai, anda quase 50 quilômetros e fala: eu quero cumprir a justiça de Deus. Eu quero cumprir a justiça do meu Pai. Isso já demonstra não só o seu comprometimento, mas a sua submissão. Constantemente a gente lê os evangelhos e a gente vê aquela frase, né? E Cristo fez isso, isso e isso para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, Jesus não queria só fazer aquilo que Deus mandou, Ele queria cumprir exatamente tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que o Velho Testamento falava a respeito do Messias, para que as pessoas vissem nele aquele que foi prometido. Então ele traz orgulho ao Pai pelo seu comprometimento,
pela sua submissão e pela sua abnegação. Cristo, ele se entrega por nós. Cristo é o bode emissário que recebe o pecado do seu povo e é solto no deserto e morre só. Irmãos, Cristo sentiu a ira de Deus. Cristo sentiu algo pavoroso. Quando Jesus ora no Getsêmani, ele chora, transpira sangue, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele fala esse cálice, ele não está se referindo à morte em si. Irmãos, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva, os crentes morriam cantando. Os crentes morriam dando glória a Deus. Como é que Jesus ia morrer de forma, ao nosso ver, de forma tão covarde, com medo, suando sangue porque vai morrer? Sendo que os seus discípulos morreram de forma corajosa. Mas o texto é claro, fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E quando ele fala o cálice, ele está se referindo à ira de Deus. Ele falou: Pai, eu vou sentir a tua ira. Meu problema não é morrer, o meu problema é sentir a tua ira sendo despejada sobre mim. O pecado do teu povo está sobre mim, Deus. Meu Pai, eu estou carregando isso, eu vou sentir a tua ira. Mas ele fala: mas faça conforme a tua vontade. Ou seja, aquela oração era como se fosse um desabafo, porque ele sabia que não tinha jeito. E Cristo recebe, irmãos, toda a ira que era destinada a nós, na cruz. Ele prova da ira de Deus. Ele prova de algo que a gente não tem noção. Sabe aquele medo que você sentia quando seu pai falava que ia bater, quando chegasse em casa? Aquele pavor? Isso é fichinha. Isso nem compara com o que Cristo passou. E Cristo conheceu as costas do Pai, para que a gente pudesse permanecer perante a sua face. Hoje, irmãos, o que o sumo sacerdote fazia, entrando no Santo dos Santos, irmãos, a gente faz isso tomando banho. Porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso a Deus, e o nosso pecado não nos condena. Então, se você quer trazer orgulho ao nosso Deus, ao nosso Pai, talvez você não tenha tido o privilégio, oportunidade de fazer o teu pai terreno sentir orgulho de você. E talvez isso de alguma maneira te afete muito até hoje. Mas eu queria te dizer que você tem o privilégio e a oportunidade de fazer o Pai Celeste sentir orgulho de você. Como? Com o teu compromisso, com a tua abnegação, com a tua submissão de dizer: Deus, eis-me aqui, me transforma, me santifica. Muda a minha vida. Queria que você fechasse seus olhos. Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Cristo tomou sobre si as nossas dores e maldições. E nesse momento, irmãos, eu queria fazer algo que geralmente, poucas vezes a gente vê isso em igreja presbiteriana. Você pode permanecer com sua cabeça curvada. O que eu queria dizer primeiramente é que você que não teve encontro com Deus, você que não foi alcançado pela graça, onde os teus pecados serão lançados? Sobre quem os teus pecados serão lançados? Porque se eles não estiverem sobre Cristo, você vai padecer eternamente. Mas quando nós compreendemos essa palavra, quando a gente chega à conclusão de que Deus, eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou envolvido com coisas de igreja há tanto tempo, ou Deus, eu conheço
tanto o Senhor por causa da minha mãe, por causa do meu pai, mas eu tenho consciência de que eu não tenho um encontro com o verdadeiro contigo. E você nessa noite entendeu que os teus pecados precisam ser lançados sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu não vou perguntar duas vezes, porque quem precisa é o homem. E você que entendeu essa palavra, você que quer entregar a sua vida a Deus, eu queria que você desse um sinal com sua mão, para que a gente orasse. Você que entendeu que essa palavra é para você, que você não teve encontro com Cristo, que os teus pecados não foram lançados sobre o bode expiatório, você entende, você quer nessa noite entregar a tua vida a Deus e falar assim: Senhor, eu não tenho escapatória sem o Senhor. Meu Deus, eu não tenho para onde correr sem Ti. E eu quero entregar minha vida ao Senhor. Se você foi confrontado pela palavra e sente essa necessidade, você desse um sinal com sua mão.